19h31, vamos lá. Primeiro eu tenho que agradecer a vocês que estão ao vivo, agradecer quem vai assistir depois no replay. Eu sempre falo que quando as pessoas elas aceitam receber treinamento de um profissional de educação física, elas confiam a sua saúde a gente. Isso não é diferente na corrida, da academia ou de qualquer outra modalidade esportiva. Então, eu agradeço do fundo do meu coração pela confiança. Bom, de onde surgiu essa ideia, né, desse programa Correndo contra o Estresse? Eu estudo o estresse já há bastante tempo, desde a época que eu estava no mestrado. Eu me interesso pelos aspectos emocionais. Na graduação, já na educação física, eu me interessava pelas emoções. E no mestrado, então, eu já caí nessa linha, doutorado, e agora depois vai vir o pós-doc também, se tudo der certo, ano que vem ou no 2023, dependendo como vai ser essa pandemia, eu vou passar um ano em Londres, estudando lá com o meu orientador, fazendo um pós-doc lá. Então, eu sempre gostei de unir o esporte com esses aspectos emocionais. Porque na educação física, a gente tem um ranço que acha que o treinamento físico é o mais importante. E eu não posso dizer que não é importante, mas eu não posso não me preocupar com a importância dos aspectos emocionais, seja para o rendimento esportivo, seja para o controle de algumas doenças e alguns componentes emocionais. E aí, durante a pandemia, eu fiz um curso da minha tese e eu comecei a pensar, eu podia fazer algo com a corrida de rua e o estresse, e o humor e as variáveis emocionais. E o estresse foi o que mais me chamou a atenção de eu ajudar as pessoas a lidar melhor com os seus sintomas causadores de estresse usando a corrida de rua. E aí surgiu isso, né? Esse programa de 3 meses de corrida de rua, com 6 mentorias comigo, explicando o que é e ensinando estratégias que eu uso comigo, que eu uso com os atletas com quem eu trabalho e com quem eu trabalhei. Eu já trabalhei com atletas de altíssima performance, ainda trabalho, mas eu trabalhei com atletas da seleção brasileira de vela, ciclismo, remo. Inclusive, na última Paralimpíada, o atleta com quem eu trabalhei ganhou medalha de bronze, foi a primeira medalha de bronze no remo, primeira medalha no remo paralímpico, né, masculino. Nós temos uma num barco duplo e não no individual. Então, tudo isso que eu vou ensinar para vocês ao longo dessas 6 semanas, eu uso comigo, nem sempre funciona. Eu uso com os atletas com quem eu trabalho, também nem sempre funciona. Todas as estratégias, mas algumas coisas a gente vai usando, lapidando, melhorando, e a gente consegue, com toda a certeza, gerenciar melhor os nossos fatores de estresse. Porque vocês vão aprender hoje que o estresse ele não é o vilão. O estresse é uma coisa boa, que Deus ou ser superior que vocês acreditem, quando fez o ser humano, ele colocou essa pitada chamada estresse e disse assim, isso aqui é algo que vai te fazer ter uma performance boa ou vai te fazer ter uma performance ruim. Basta você saber o que fazer com ele. É muito parecido com os nossos pensamentos. Se a gente souber lidar de maneira adequada com os nossos pensamentos, eles nos ajudam muito. Do contrário, quando eu não sei o que eu faço com os meus pensamentos, eu tenho problema. Então, o problema não está em eu não ter pensamentos negativos, por exemplo. Mas a questão é o que eu faço com eles. O problema não é eu ter estresse. O problema é o que eu faço com ele, como eu uso esse meu estresse. Mas por que a corrida de rua? Por que não podia ser musculação? Por que não poderia ser tênis, beach tênis, que está na moda agora? Por que a corrida de rua? Eu tenho uma paixão pela corrida de rua, eu venho da corrida de rua, eu corro há muito tempo mesmo.
Desde 2006 eu comecei participando de provas de corrida em montanha. Então, eu já fiz algumas provas de corrida em montanha que é sofrível, né? De chorar em alemão, terrível, provas de maratona no meio do mato, que eu não desejo para ninguém e eu não faço mais. Eu não corro mais no mato depois que eu comecei a correr no asfalto, né? Eu vi que existe uma vida muito melhor. Mas daí agora eu faço triatlon, né? Eu sou triatleta, eu faço provas de longa distância. Estou inscrito para o Ironman desse ano, que seria em 2020, que são 3,8 km nadando, 180 km pedalando e 42 correndo. É quase o mesmo sofrimento, só que um pouco mais longo, né? São 10 horas e tanto, 11 horas e tanto de prova. Mas eu escolhi a corrida porque é minha paixão, porque eu prescrevo treino de corrida, porque ela é democrática. Qualquer pessoa que tenha condições pode correr, mas a corrida não é para todo mundo. Isso é o que é legal. A corrida, ela pode, qualquer um pode correr, mas a corrida não é para todos. E aí eu pensei nas modalidades que eu poderia usar e eu botei a corrida de rua. Ricardo, por que não a depressão? Por que você escolheu o estresse? Bom, grande parte da depressão das pessoas também pode ser relacionada com o estresse. Mas eu escolhi falar do estresse porque é um mal comum de todos nós. Quem de vocês aqui nunca falou assim, hoje eu estou estressada? Só tem mulher nessa sala, né? Hoje eu estou estressada. Quase todos os dias. Né? Nesses últimos tempos, esses últimos 2 anos, nós temos um aumento significativo do nosso nível de estresse em função de medos, de incertezas, de dúvidas e tudo mais. Por isso o estresse. Porque nós vivemos isso, nós experimentamos o estresse quase todos os dias. Né? Eu vou dar o meu depoimento de todos os dias que eu dou aula, eu sofro de estresse. Ricardo, você não gosta da aula? Eu amo. O lugar que eu mais gosto de estar é lá na sala de aula com os meus alunos. Mas eu fico altamente estressado. Minha mão fica suada, minha axila fica molhada, as minhas costas, meus pés, eu transpiro demais. Minha frequência cardíaca se altera. Por quê? Porque isso aumenta o meu estresse. E eu dou aula no ensino superior desde 2010, então já tenho alguma bagagem, mas mesmo assim, toda aula, eu fico suado. Se vocês me perguntassem, Ricardo, como é que você está agora? Minha mão está molhada, porque é uma resposta. É uma resposta que eu tenho. Eu passei o dia hoje agitado por conta de estar aqui com vocês. Todo dia de mentoria, para mim, é assim. Isso me atrapalha? Não porque eu sei usar. Eu tô aprendendo, eu aprendi como eu preciso estar para usar isso ao meu favor. Mas vamos lá. Quando vocês falam em público, vocês têm aquela sensação assim de medo, de dúvida, de o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma coisa normal. Isso é resposta. Isso é estresse. Se alguém ganhou na Mega Sena aqui na virada, não, né? Senão nem estava aqui, né? Senão nem estava aqui. Mas ganhar na Mega Sena é um estresse. É um estresse. Lógico, vai mudar as tuas emoções, vai mudar as tuas sensações. Só de pensar naquele prêmio, a gente começa a tremer. Mas já pararam para pensar do porquê eu tremo? Por que o meu coração acelera? Por que eu fico suado? Quando vocês foram conhecer os companheiros, né, de vocês, não deu aquela embargada na voz, não deu aquele... Eu lembro quando eu fui conhecer a minha esposa, a Luana, a gente se conheceu num aplicativo, no Tinder, não sei se vocês conhecem o Tinder, e aí a gente marcou se conhecer num shopping lá em Florianópolis. Essa história eu conto sempre porque é louca. A gente se conheceu, com 45 dias noivou, 8 meses casou, e foi meio que a toque de caixa o negócio. E estamos juntos, por incrível que pareça, mesmo padre que nos casou, achando que ia terminar muito rápido. Quando eu fui falar com ela, a voz não saía, porque é um sintoma, né?
a mão e o pé úmido, aquele frio na barriga. O pessoal que corre, é muito comum para alguns atletas ter aquela dor de barriga antes da prova, não é? Com quem aí já aconteceu isso? Chica, eu sei que está aí, eu sei que tem bastante experiência em corrida. Né? Aconteceu já de ter dor de barriga antes da largada? Ó, a Maristela, sim não, Maristela, fala. Sempre, né? Sempre. É um sintoma, é estresse. Os nossos alunos, quando vão fazer prova, e eles falam assim, professor, esqueci tudo, porque deu branco. Né? Alguns porque não estudaram, e aí não tinha o que aparecer realmente, mas alguns porque o estresse é tanto que não sabem lidar com aquela situação e acabam indo mal na prova. Isso são sintomas. Isso é estresse puro e simples. O estresse nada mais é do que um processo psicofisiológico, ok? Cada um de vocês tem uma capacidade de identificar as condições ambientais. E essas condições ambientais, elas são externas e internas. Externas e internas. E aí, com base no que eu percebo dessa condição, eu me adapto. Estou correndo e eu olho do outro lado da rua, a uns 150 metros, tem aquele dog. Né? Tem um doguinho que me olha, eu olho para ele, e aí o que eu faço? Volto ou acelero? O coração acelera, a pupila dilata. Respostas: estresse. Puro e simples. Resposta: adaptação externa de uma situação que vocês viram. Né? Com as mulheres, infelizmente, tem muitas situações de estar caminhando na rua e, né, vir alguém do outro lado e você olhar e é o mesmo exemplo do cachorro. O coração acelera, a pupila dilata, o teu corpo te prepara para uma resposta. Ou seja, o nosso corpo ele nos adapta para a situação. Transfiram isso lá para a largada da corrida. Eu vou trabalhar com muitas analogias, tá? Transfiram isso com a largada da corrida e todo esse estresse, essa energia que você está colocando para a tua dor de barriga, você deveria colocar para a sua força, para você ter mais energia. Então, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Ele vai nos preparar para essa condição. Nós recebemos essa informação rapidamente, tempo muito, 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 muito pequeno, dispara um monte de impulsos nervosos no nosso corpo, libera hormônios, faz com que os nossos músculos se preparem, aumenta a respiração, se torna ofegante, para que você consiga responder a essa condição. Os autores eles tratam essa condição basicamente como um estado de luta e fuga, ok? Porque a gente precisa enfrentar o cachorro ou correr do cachorro, não é mesmo? E aí é o nosso corpo que organiza isso. Quando o nosso aluno está fazendo a prova e ele não sabe, ele abre a prova, está nervoso, não sei nada, ele está lutando, ele está fugindo. O corpo dele está colocando sinais para ele. Nós temos dentro do nosso sistema, eu não vou entrar em detalhes porque não cabe aqui, tá? Mas um sistema simpático e um sistema parasimpático. Nós temos um sistema simpático que ele faz com que cause esses sintomas que eu falei, tá? Da tua pupila dilatar, do teu coração acelerar, de você colocar o teu corpo em condições para
ou correr do cachorro, ou dar-lhe uma porrada no cachorro. Ao mesmo tempo, o nosso corpo ele tem um sistema parasimpático, que seria basicamente um estado, entre aspas, de digestão. Vamos lá, meninas. Alguma de vocês já dirigiu à noite com chuva e neblina? Já. Já. É bem legal, né? Só que não. O que acontece depois dessa situação horrível que você fica grudado no volante do carro? Aí Fica quando tão tenso. é, exatamente. Aí quando passa aquela neblina que você chega onde você tinha que chegar, não dá aquela moleza. Você está quase desmaiando. É o corpo que respondeu ao estresse. Agora ele está colocando você para descansar. Quase que fazendo a digestão depois do almoço. Sabe? Quando ela fala, aquela soneira depois do almoço, não tem nada a ver com isso. O sono do pós-almoço é que o corpo joga o sangue todo para o sistema digestório, para facilitar e acelerar o processo. Então não é a alface, como fala o meu pai. A alface me dá sono. Pô, come uma feijoada e diz que é a alface que dá sono. Não. É o corpo jogando o sangue das extremidades para dentro do sistema digestório para acelerar o processo de digestão. Por isso que dá sono. Quando nós passamos por uma situação de estresse, o nosso corpo usa toda a energia possível para te tirar daquela situação. Logo depois, vai dar esse sono, essa moleza, porque se você ficar mais tempo naquela condição, você morre. Por isso dá alguns acidentes de trânsito que as pessoas dormem. Isso aconteceu comigo, voltando da especialização em 2000, eu dormi no volante e acordei no hospital. Porque o corpo desliga a chave. O corpo desliga a chave e te coloca num processo de recuperação. Então, o nosso sistema nervoso simpático é aquele que nos coloca, que nos libera adrenalina, que aumenta o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Tudo isso é causado pelo sistema simpático. Por outro lado, temos um sistema parasimpático que nos faz relaxar. Então, o hormônio causador do estresse é o cortisol. Existem algumas formas de a gente medir o cortisol, tá? Pelo sangue, pela saliva e pelo cortisol capilar. Embora o cortisol capilar não seja muito legal, porque as meninas pintam o cabelo e a tinta afeta, né, o bulbo e dificulta a medição do cortisol. Então, tem duas formas mais fáceis, uma é invasiva pelo sangue, a outra é pela saliva, bota gospe nos tubetes lá, joga dentro da centrífuga, separa o plasma do resto e aí faz a análise para ver o nível de cortisol das pessoas. Mas vamos lá então, recapitulando. Você vê o cachorro, você recebe um susto, o teu cérebro processa a informação, ele joga os hormônios como se fosse um tsunami para dentro do teu corpo, tá? Esse alagamento desse cortisol, dessa adrenalina, vai fazer disparar o coração, vai deixar a boca seca, os olhos vão se dilatar, e aí você fica com medo, você fica pronto para o ataque, você fica preparado. Depois disso, o corpo relaxa. Basicamente, isso são as reações do estresse. Tá? Então, é isso que acontece com cada um de nós quando passamos por uma situação estressante. Seja por algo maior ou muito pequeno. Então, quando eu falo assim, ó, ou vocês correm essa planilha ou eu vou deixar ela mais pesada. Isso é um estresse muito pequeno. Muito pequeno. Muito pior é você abrir a porta da tua casa e ver que arrombaram ela. Isso é um estresse muito maior. Ou ter uma notícia de algum ente querido que faleceu e aí é uma magnitude maior de estresse. Mas os mecanismos
são os mesmos. As liberações são as mesmas, todo o processo de estresse é o mesmo. Vejam, então, que o estresse, ele é um produto da interação do homem com o meio ambiente. O homem com o meio ambiente, ou físico ou sociocultural. Então, existe, como já apontava o Nietzsche, né? O Nietzsche não filósofo, mas o Nietzsche que estudou o estresse, há muitos anos atrás, uma interação entre fatores pessoais, processos psíquicos e somáticos, e fatores ambientais, físicos e sociais. É uma interação entre os fatores pessoais e os ambientais. E isso ocorre como um processo, como se fosse uma escala mesmo, tá? Para a gente conseguir gerenciar esses fatores pessoais e ambientais, como é que eu faço para equilibrar tudo isso? Bom, e aí eu tenho duas questões bem básicas para fazer para vocês pensarem agora, já, now, sobre isso. A primeira é: quais são os fatores determinantes para você nessa relação entre os meus fatores e o ambiente? O que é que determina essa minha relação do estresse? Minha e fora de mim. Por que essa pergunta ela é importante? Vejam, a primeira técnica que eu vou ensinar para vocês lidar melhor com o estresse, ela é ridícula de simples. Ridícula de simples. Mas ela passa por essa primeira pergunta. Por quê? A partir de hoje, Karine, você só vai se estressar com o que depende de você. Simples, né? Muito simples. Tudo o que depender do lado de fora não importa. Não importa. Quando a gente entende e aprende essa relação, que eu preciso me estressar apenas ou mais com o que depende de mim, a minha vida muda. Sabe por quê? Porque eu não vou me estressar com o meu chefe. Porque tem coisas que não dependem de mim. Eu não vou me estressar com os meus alunos que não fizeram o relatório do PIBIC, porque não depende de mim. Ah, mas aí eu vou ficar sem poder pedir bolsa. Isso depende de mim. Ok, ok. Essa relação de eu entender que eu vou me estressar com o que depende de mim muda completamente a chave. Só isso aqui já vale muitos R$ 1.000 de saúde física e mental. A partir do momento que eu entendo que eu preciso estressar com o que depende de mim e não em magnitude maior do externo, essa chave muda. E a segunda pergunta é: como eu posso influenciar nesse processo do estresse do ambiente externo com o meu? O que eu posso fazer para gerenciar melhor essa relação? Uma parte de vocês já fazem, que é exercício físico, meditação, relaxamento e várias outras coisas que eu vou falar e vou explicar e ensinar ao longo da mentoria. Depois eu também vou mandar os links, eles já estão na plataforma, mas eu vou mandar também os links dos vídeos de relaxamento e meditação, tá? Para quem
quiser relaxar e meditar, tem esses vídeos também de relaxamento e meditação guiada, tá? Para facilitar esse processo. Então, uma coisa, se alguém tiver uma pergunta, abre o microfone, fala, tá? Para ficar uma coisa mais dinâmica. E a partir disso, a partir dessas duas questões, a gente já entendeu o que é o estresse. A gente já entendeu como ele se origina, né? Então, o estresse nada mais é do que um desequilíbrio psicofisiológico, tá? Desequilíbrio psicofisiológico dessas nossas reações e interações com o meio, do que nos causa desequilíbrio. E aí, a soma dessas respostas causadoras de estresse, elas nos levam a maiores problemas. Doenças psicossomáticas, desgaste físico e mental causado por esse excesso de estresse ou causado por esse acúmulo de estresse. Porque vejam vocês, o treinamento de corrida, ele causa estresse, que está tudo certo. Desde que eu tenha um período de recuperação, desde que eu faça tudo o que eu preciso para recuperar do meu treinamento. E aí, se não me engano, vai ser não na semana que vem, na outra, a doutora Lilian vai dar uma aula só sobre processo de recuperação de treinamento para vocês. Ela é doutora em recuperação esportiva. A Lilian vai dar uma aula, vai ser 1 hora falando sobre recuperação de esporte. Ela fez o doutorado dela, estudou LED, terapia, ela conhece tudo. Eu não trouxe a melhor do Brasil, que é a Solange de Paula Ramos, mas eu trouxe a aluna dela, que é tão boa quanto, que é a Lilian Barazetti, que também trabalhou com atletas, já foi para a Olimpíada, é parceirona aí nesse processo. E ela vai dar uma aula sobre recuperação. Então, o problema não é você ter um nível de estresse em um determinado momento. O problema é você não ter o equilíbrio desse estresse, desse desgaste. O problema não é um treinamento. O problema é o acúmulo. O problema você não é se estressar uma vez por uma situação, mas é você fazer com que aquilo se transforme em algo maior, que vai somatizando, causando todo esse desgaste físico e mental. Pô, Ricardo, legal. Já entendi o que é estresse, já sei quais são os sintomas, já sei que tem uma relação bruta com o esporte pode me ajudar, o esporte pode piorar, depende de como eu levo essa minha relação, né? Sei que tem gente aí que corre e quer vencer e não gosta de perder nem em treino. Muda isso, ok? Mas vamos lá. Nós dividimos o estresse em 2 pontos importantes, tá? Didaticamente, para que a gente saiba qual é o problema ou o perigo do estresse. Quando vocês saem para treinar, vocês passam por um estresse físico agudo. Quando vocês estão lá no trabalho e tem uma situação ruim, vocês têm um estresse agudo para aquela situação. E até aí está tudo bem. O problema não é o estresse agudo. O problema é o estresse crônico, aonde eu não consigo lidar com ele naquela situação pontual e ele vai se acumulando com o estresse de amanhã, e depois de amanhã, depois e depois. E aí a gente passa por semanas em níveis altos de estresse. E aí é que vem o problema, porque a gente entra em processos no esporte de desgaste físico, de excesso de treinamento, de overtraining, tá? E isso nos leva a burnout. Tá? Nós temos algumas pessoas aqui que são professoras de ensino superior, né? A maioria aqui já passou pelo ensino superior. Eu acho que a Laísa, que está cursando faculdade,
O quarto ano ou o quinto ano de alguns cursos, né, o último ano de alguns cursos, é o ano mais estressante para os alunos. É o ano de maior nível de estresse. E tem alguns que desistem de algumas disciplinas por burnout, porque não sabem lidar com aquela demanda toda e acabam abandonando. No esporte, o burnout ele é muito comum em algumas modalidades com grande exigência física, quando se começa muito cedo. Então, as ginásticas, por exemplo, a gente vê aquelas meninas de 16, 17 anos nas Olimpíadas, saltando, dando 3 mortais, caindo de pé. Elas começaram isso com 7, 6, 7 anos. Ou seja, com 17, elas já têm 10 anos competindo em alto nível. E aí, com 21, elas abandonam algumas, né? Porque elas entram em estado de burnout, um estresse tão alto que elas não sabem lidar com aquela condição e aí elas se afastam. Quando a gente tem uma canelite, por exemplo, eu sei que alguns já tiveram dor da canela, né? A famosa dor do corredor, a canelite, o X-splint. O X-splint, a canelite, ela é causada por estresse, né? Normalmente é causado por excesso de treinamento, né? Quando eu tenho uma recuperação inadequada e aí a minha canela dói. Ou quando eu troco de tênis e eu tenho que fazer uma adaptação na pisada, ou quando eu corro sempre no asfalto e vou resolver subir pedra, terreno irregular, vai doer a canela. E aí, se eu não souber lidar com esse processo de recuperação, eu vou ter 2 problemas. Ou eu vou ter uma fratura por estresse, ou essa dor vai me impossibilitar de correr. São 2 pontos. Eu preciso lidar com essa canelite causada por esse estresse. O estresse emocional é a mesma coisa. Ou eu aprendo a lidar e gerenciar esses sintomas que causam estresse, ou vai quebrar. Ou vai chegar um dia que eu vou bater na mesa e falar assim: chega! Eu não aguento mais! É isso. E aí esse dia é o dia que o osso quebra. É o dia que você se afasta, que você entra em burnout. E isso é causado pelo estresse crônico, na repetição daquela situação causadora de estresse. Pô, Ricardo, mas como é que eu vou saber, que eu estou estressado, 2, que eu estou nessa fase de esgotamento? Olha só, se você se percebe com mudança de humor, se você percebe que você está reativa às respostas que você dá. E tem um ponto bem importante. Se você começou a ficar com dor de garganta, se você começa a ter inflamação nas vias respiratórias superiores, o teu sistema imune está baixando. E o sistema imune, quando começa a baixar, é resposta de estresse. E não só de estresse físico, porque eu corri 10 quilômetros, que é muito comum também, tá? A gente fazer uns treinos mais longos e 2 dias depois a garganta dá aquela enroscada. Por quê? Porque as vias respiratórias superiores são as primeiras afetadas quando baixa a nossa imunidade. E ali acaba causando um processo de infecção mais rápido e fácil. Ok? Então, o nosso sistema imune ele nos indica também se eu estou com mais ou menos estresse. Mas isso aí é um processo bem mais delicado. As percepções do humor, elas são muito mais sensíveis e fáceis de a gente entender e detectar quando eu estou nesse processo de estresse agudo, indo para um processo de estresse crônico. Ok? Tudo bem até aí, turma? Deu para entender? Alguma dificuldade? Eu esqueci de uma coisa bem importante. O meu carregador do computador. Só um minuto. Ok, me perdoem, vai acabar a minha bateria. Não era para acontecer isso, mas eu só vi agora. Então, está tudo certo. Voltamos. Tomar a sua aguinha. Aqui foi de flash o processo. Já está aí. Vamos lá. O estresse ele é um processo tridimensional. Tá? Desse aspecto agudo e crônico, nós temos 3
pontos importantes, tá? Um grupo que é dos nossos aspectos organizacionais, sociais, um processo biológico, que é do nosso organismo, e um que é psíquico, das nossas características de personalidade. Tem coisas que é de cada um de vocês aí que está relacionado à personalidade. Alguns vão responder aquele instrumento que eu mandei, que já respondeu e já mandei a resposta, e vão dizer assim, pô, meu estresse está alto. E foi o que algumas pessoas me falaram. Teve um cidadão que o estresse estava 50. E, cara, o meu estresse está extremamente... Calma, relaxa, tá tudo bem. Não, não pode, não pode? Pode. Isso pode ser da sua característica de personalidade. Porque você é assim e tá tudo bem. Não, mas eu vou sofrer com isso. Relaxa. Vamos esperar a próxima avaliação. Foi essa a minha resposta. Depois, se continuar assim, a gente vai investigar. Por isso, eu já mandei outro instrumento, que para avaliar a lista de sintomas de estresse. Porque o nível de estresse é uma coisa, a lista de sintomas é outra. E como eu gerencio com tudo isso é outro. Mas nós temos características de personalidade que nos fazem único, que nos moldaram, que a gente recebeu uma parte da genética dos nossos pais, tem coisas que eu odeio de eu ter recebido, tem coisas que eu amo, né, porque é genético, vem de cima, vem no sangue, não tem muito o que fazer, embora a gente possa adaptar. Então, tem um aspecto de personalidade. Tem um outro que é o sistema biológico, que é parecido com a personalidade, tá? Mas que a gente consegue lidar melhor com isso, porque, por exemplo, quando eu faço exercício, eu estou interferindo nesse processo biológico. Eu estou liberando hormônios que ajudam a equilibrar esse processo. E aí, dentro desse sistema biológico, eu vou dar uma aula para vocês sobre sono. Uma coisa que eu pesquiso bastante é o sono. Vai ser uma das partes do meu pós-doutorado, o sono, porque é durante o sono que nós reequilibramos todo o nosso corpo. Todo o processo de recuperação física e emocional, ele ocorre durante o sono. Então, vocês dormem bem? Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Vocês dormem bem? Eu vi lá, algumas marcaram que sim, teve gente que marcou que não, porque eu perguntei lá se dormia bem ou não, ok? Então, se dormem mal, nós vamos ter uma aula onde eu vou ensinar técnicas e estratégias para dormir melhor, ok? Porque senão o corpo não recupera. Tudo bem? Quem tem filho pequeno aí é um pouco mais difícil, né? Eu vejo o meu caso aqui, mas a gente vai adaptando isso. Então, esse sistema biológico, o exercício físico, ele ajuda a equilibrar. E o sono, associado a uma boa alimentação, quantidade adequada de água. Por falar nisso, já tomaram a quantidade de água ideal para hoje? Façam a conta, mais ou menos 35 ml por quilo de peso corporal é o que vocês precisam tomar por dia em litros de água. 35 ml vezes o peso de vocês, e aí vocês já têm mais ou menos a quantidade de água que vocês precisam. No dia que fazem um exercício mais prolongado, aumenta para 40, 45 ml, mas eu não sou nutricionista. Todos os casos, busquem informações com o nutricionista ou médico, ok? Então, sistema psíquico, sistema biológico e o nosso sistema social, né? As nossas organizações, os nossos grupos, seja familiar, de trabalho, e isso tudo, social, psíquico e biológico, trabalha num processo de vai e vem. Porque o social interfere no meu psíquico, psíquico no biológico, biológico no social, e isso é um vai e vem de adequação dos nossos níveis de estresse para que a gente consiga lidar melhor com cada um dos sintomas de estresse. Por que eu falo sintomas? Porque não me importa o nível de estresse. Porque cada um tem a sua característica e pode ter o seu nível de estresse mais alto, mais baixo. É igual frequência cardíaca. Tem pessoas que treinam, no meu caso, como eu,
que a frequência cardíaca não é 50, 55. A minha frequência cardíaca é 75, 80. E é alta, pelo que eu faço. Ô, Ricardo, mas por quê? Porque é a minha característica. E tá tudo bem, eu faço exame cardiológico todo ano e eu não tenho nenhum problema, a não ser o lado esquerdo do coração mais forte, que é o chamado coração de atleta, e tá tudo bem, porque é a minha característica. Então é por isso que eu não trato com, com, com maior preocupação o nível de estresse, mas sim os sintomas de estresse e também os agentes que me causam estresse. Porque eu preciso bloquear o que causa estresse. E aí eu estou bem, porque se eu bloqueio o que me causa estresse e eu sei lidar com esses agentes mesmo que causam um pouco de estresse, eu estou tranquilo, ok? Dúvida? Até aqui, tudo bem? Tudo certo? Seguimos então. Seguimos então. Olha, a Clarice abriu aí a câmera e fechou. Pensei que ele ia deixar aberto, não deixou. Bom, tá com a Clarice também acabou de voltar da corrida, ó. Tá ali com a camisa de corrida. A Clarice acabou de voltar da corrida. Bom, cada sintoma de estresse que a gente tem, ele é causado por um estímulo, um processo, um agente causador de estresse. Nós precisamos olhar para o que causa estresse para cada um de nós. Então se pergunta aí, e aí eu mandei para vocês uma folha, lá no PDF, com cada área da sua vida. Né? Pessoal, trabalho, um monte de coisa. Para que vocês pensem o que causa estresse nas áreas da tua vida. Eu dou mentoria para alguns atletas e um de futebol. Né? Até eu tenho, depois que eu saio daqui, eu vou conversar com ele. Ele joga lá em São Paulo. E aí, o ano passado, ele falou assim: pô, Ricardo, uma coisa que está me estressando, está me acabando aqui, é o preparador físico. Eu falei assim: então demite ele. Ele deu risada. Falei, por quê? Como é que eu vou demitir? Ué, não é o que causa estresse? Demite o cara, você não tem esse poder? Não, mas eu sou atleta, cara, eu não posso, mas eu não gosto dele. Eu falei, ok, o que tu vai fazer? Tu vai ficar sofrendo porque você não gosta dele? É, pois é. Não, você só tem que fazer uma coisa, treinar. Separa o pessoal. Eu brinco, foi o que eu falei para ele. Separa o CNPJ do CPF. Uma coisa é o CPF, cara, eu odeio ele. Tudo bem, tudo bem. O CNPJ é outro. Ele vai te passar treino, ele vai te dar uma preparação física. Você não tem como controlar isso. Então, isso é uma coisa que não pode te estressar. Deu para entender? Tem coisas que nós não temos como mudar. E a gente sofre muito porque a gente quer mudar. Mas não depende da gente. É igual relacionamento. Vou até falar baixo, porque minha esposa está ali embaixo, daqui a pouco ela escuta, ela vem aqui e me puxa a orelha. Mas tem coisas no relacionamento que não vale a pena você se estressar porque a outra pessoa não vai mudar. Ela é assim. Ou você se separa, ou você se adapta e ajusta aquilo. Clarice, vou te falar uma coisa. Quando eu casei, a gente foi morar junto, né? Foi muito cedo. A gente foi morar junto. E eu dava aula na UFSC, lá em Florianópolis. Eu era professor substituto lá. E eu tinha algumas aulas tal, e tinha dias que eu ficava em casa, em alguns momentos. E aí, teve eu lembro que na quarta-feira eu estava em casa, e ela saiu, ela voltou do escritório, que ela é advogada, e ela chegou e me olhou assim: eu sei tudo que você fez hoje. Eu falei: opa, tem câmera aqui em casa? Ela falou: não.
Você acordou, tomou café no sofá, aí você foi para a mesa, trabalhou, depois você deve ter almoçado e aí você sentou na cama para ler. Sim, é mais ou menos isso. Por quê? Não, porque as almofadas estão fora do lugar, porque tem a marca da xícara não sei o quê, porque tem a cadeira que está bagunçada e tem a marca da tua bunda na cama. Caraca, meu. Ela é assim, ainda é assim. A toalha de banho tem que ser estendida, bonitinha, e ela tem os nomes, e ela tem que ficar alinhada, as duas. As almofadas, elas precisam ficar voltadas para a Meca. Tem a posição do sol bonitinha, que elas têm que estar todas as almofadas voltadas para a Meca. Eu vou conseguir mudar isso nela? Nunca. Nunca. O que eu fiz? Me separo? Não. Pô, eu amo ela. Amo. Me adaptei. E agora eu deixo as toalhas bonitinhas, organizadas, pelo menos eu tento. Né? Porque não adianta eu vou querer mudar, ela não vai mudar, a vida dela é assim, sempre foi, pronto. A mãe dela é assim. Esse exemplo que eu estou dando do atleta e o meu é o que acontece no nosso dia a dia todos os dias. E a gente sofre. A gente sofre. A gente sofre. Normalmente não são os outros que sofrem. É a gente que sofre. O maior problema do estresse, quando a gente não resolve, é que o outro lado não está nem aí para isso. É só a gente que está, entre aspas, sabe, quando tem uma. Tá com a faca, e aí você só dá aquela mexidinha, deixa ela ali. Você dá, deixa ela ali. Porque aí vai doer sempre. Enquanto você não tirar aquela agulha que está te alfinetando ali, vai doer sempre. Sempre. Não vai doer no outro. O outro pode até ficar puto, mas não vai doer nele. É você que vai ficar pensando aquilo todos os dias. E o problema não é o estresse agudo. O problema é isso no acúmulo. Por quê? Se eu e a Luana não tivéssemos sentado na mesa, foi o que a gente fez. Sentamos na mesa, cada um com uma folha de papel, escreve tudo que você não gosta, escreve tudo que eu não gosto, depois troca a folha, mas não vale ficar bravo e dormir emburrado. Se a gente não tivesse feito isso, a gente já tinha se separado. Simples. Porque não ia dar certo. Mas a gente queria fazer dar certo. E aí foi o jeito que a gente fez. Então a gente não dorme brigado, mas a gente conversa sobre os problemas. Hoje ainda teve uma DR no carro para resolver alguns pontos. A gente conversa e conversa. E é assim. E tá tudo certo. Por quê? Porque ou eu falo e tento resolver, ou eu guardo para mim e o meu osso vai quebrar. Eu vou entrar em burnout. Porque somente eu vou sofrer. A outra pessoa sofre, mas não com a intensidade e a magnitude. Então, todo esse processo do estímulo, que vai me levar a esse desequilíbrio, vai me levar a essa consequência, vai me levar a esse problema. E de coisas pequenas, como essa toalha de banho que tem que ficar alinhada, né, de arrumou a cama, eu não mexo no travesseiro depois que arrumo a cama, porque senão vai dar problema. É a Quarta Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, é a 20ª Guerra Mundial, porque não pode bagunçar os travesseiros na cama. E aí eu consegui me adaptar a isso, porque as consequências vão ser piores. Então a gente precisa entender esse processo, lá da onde vem o meu estresse, até onde ele pode chegar, para que a gente consiga lidar com isso. Bom, quando eu dou o exemplo do meu atleta, que serve para cada um de nós, né, ele não tem a opção de mudar o treinador dele, o preparador físico dele, tá? Porque no clube que ele joga é esse e não vai mudar. No esporte, quando é esporte de recreação, nós podemos mudar o treinador, mas são outros os fatores que nos causam estresse, né? Correr na chuva é legal? No dia que vocês treinam, tem treino de corrida e está chovendo, o que acontece? Nada. Não muda, vai correr. Não, pois é.
Tem gente que acorda puto. Pô, tá chovendo, hoje eu tenho treino. Cara, dane-se a chuva. Ou você vai correr na chuva, ou você não vai correr na chuva. E aí, cara, tá tudo certo. Não vou correr porque tá chovendo, não vou botar em risco a minha saúde. Acabou. Acabou. Tem gente que é Caxias e fala assim, não, eu vou na chuva mesmo, porque eu sou foda. Eu sou um que não corro na chuva. Não corro na chuva. Ah, Ricardo, eu vou para esteira, vou para academia, mas eu não corro na chuva. Eu fico 1h30 na esteira, mas eu não corro meia hora na chuva. Ah, mas o dia, se eu estiver numa prova e estiver chovendo, eu vou correr do mesmo jeito, mas eu não vou arriscar minha saúde na chuva. Ponto. É uma decisão que eu tenho para mim, que está muito clara e acabou. Eu não corro na chuva e eu não me estresso por isso. Ah, eu não gosto de correr na esteira, eu não dou bola. Hoje eu corri na esteira, com um sol lindo. Corri na esteira. Por quê? Porque para mim correr é correr. Treino é treino, não interessa se é na esteira, na rua. Me bota para correr em qualquer lugar que eu vou correr. Por que eu parei de fazer corrida de montanha? Porque eu não sou de contemplar. Tem gente que gosta de sair para contemplar. Ah, mato, ver uma árvore, nossa, que árvore linda. Eu estou cagando para o mato, cagando para a praia. Eu estou para treinar, eu saio para treinar, não vejo ninguém na rua. Só até antipático. Pelo que eu sou cego, eu saio para correr normalmente sem óculos, ou estou com óculos de lente, enfim, não vejo ninguém. Mas eu estou para fazer os meus treinos. Então, se está chovendo, eu não vou. Eu opto para a esteira. E tem gente que se estressa por isso, pela condição do ambiente. Tem gente que se estressa por conta das corridas, das provas. Né? Não dorme, sofre. Isso não é legal. Durante a pandemia, que agora está tendo as corridas, mas teve muita gente que sofreu horrores para treinar, porque não tinha corrida. Para que eu vou treinar se eu não tenho uma prova? Aconteceu isso com vocês? Por que eu vou treinar se não tem prova? Ou você gosta de treinar, ou você é atleta que só quer saber de participar de competição para ganhar medalha. Né? Confesso para vocês que eu gostaria que cada um de vocês gostassem de treinar, gostassem da corrida de rua. A prova é o de menos. Teve uma prova umas 3 semanas aqui em Rondon. O pessoal de Palotina veio e tal. Ah, Ricardo, por que você não foi? Cara, eu sou tão desligado com prova que eu perdi o dia da inscrição. Aí depois eu fiquei sabendo que não, o dia dava para fazer a inscrição. Eu podia ter ido lá e ia correr. E com o ritmo que eu corro, pelo que eu vi lá, eu ia conseguir medalha, troféu. Mas eu sou tão desligado com corrida que eu não estou nem aí. Eu gosto do treino, eu curto o processo. Então eu não me estresso com isso. Quando eu vou para correr, eu vou. Só que aí eu vou para correr. Eu chego no estado pré-vômito, normalmente, porque aí eu boto o negócio para jogo, tá? Então, dentro do esporte, dentro da prática esportiva, a gente tem que entender que também tem aspectos negativos, né? Que causam estresse, que podem me causar problemas. Então, o esporte ele é legal, ótimo. O esporte ele me ajuda a liberar hormônios que facilitam eu lidar melhor com o estresse? Sim. Faça um exercício. Não importa qual, se é a corrida, se é jogar pedrinha na água, o que for. Qualquer esporte que libere hormônios, que tenha um nível de intensidade, que acelere o teu coração, vai liberar hormônios que vão lhe causar benefício. Mas, quando a gente olha para esse outro processo, né, do esporte enquanto eu me torno dependente, ou eu sofro porque eu tenho que participar de competição, ou porque eu, enfim, acabo me envolvendo demais. Eu sei que tem gente aí que conversou comigo até, que está aqui, que se abdicava de coisas com a família para treinar. E aí acaba causando um desequilíbrio, ok? E aí acaba sendo algo ruim, certo? Então, o esporte ele é bom? É, desde que a gente saiba lidar com isso. Bom, para fechar a mentoria de hoje, quero falar um pouquinho sobre os aspectos positivos do estresse, ok? Níveis altos de estresse, níveis altos de estresse,
Eles não me colocam numa condição ótima. Agora, níveis muito baixos de estresse, também não. Então, nós temos uma teoria, que ela não é nova, que ela diz que a gente precisa ter um nível moderado de estresse. Pô, Ricardo, mas como é que eu vou saber qual é o meu nível moderado de estresse? Calma que a gente vai chegar lá. Na segunda avaliação, terceira do estresse, a gente já vai saber como é que vai ser o seu nível de estresse. O importante é saber que níveis baixos de estresse não me colocam numa condição muito boa. Níveis muito altos de estresse também não me colocam numa condição boa. Então eu preciso sempre encontrar o meu equilíbrio. Toda vez que eu vou falar em público, por exemplo, antes dessa aula, eu pego 2 ou 3 minutos, né, no período anterior, e medito, relaxo. Isso eu faço sempre antes das minhas aulas. Às vezes os alunos, eu chego sempre um pouquinho mais cedo, né, na sala de aula, e eu fico lá parado, conversando comigo mesmo, me colocando no meu nível ótimo. Antes de cada treino, e aí vocês vão fazer isso a partir de hoje, não começa a treinar de qualquer jeito. Gasta 1 ou 2 minutos pensando no seu treinamento. O que você quer para aquele treino? Olha que coisa linda. Pô, é muito mais do que 10 vezes de 400 metros, como foi o meu treino de hoje. Não é só olhar para a planilha e falar que hoje eu tenho que fazer 10 de 200, depois 5 de 400. É muito mais do que isso. Ok? É muito mais do que olhar para a planilha e ver os números. É você que está ali. É você que vai treinar. É o teu corpo, é a tua mente. É você que precisa se colocar no teu momento. O prazer muda, os hormônios mudam, a felicidade muda. Então, antes de cada treino, a partir de agora, se vocês quiserem, é lógico, seja na academia, seja onde for, 1 minutinho, 30 segundos, se conecta consigo, se conecta com o teu treino, se coloca ali. Isso serve para o treino, isso serve para o trabalho, isso serve para qualquer coisa, ok? Para que vocês se coloquem ali. A última tarefinha, essa é para quem correu e não tomou banho ainda, tá? Ou para quem vai querer fazer essa tarefa para hoje. A nossa vida ela anda muito no automático, ok? A gente repete tudo no automático. Embora as coisas na automatização sejam boas, quando eu automatizo fazer exercício, eu não paro, né? A disciplina me coloca lá. Mas a gente automatiza muitas coisas na nossa vida. Então, normalmente, se vocês pensarem por qual rua vocês vão trabalhar, vocês vão sempre pela mesma. Se vocês perceberem em qual mesa vocês sentam onde vocês almoçam, vocês vão perceber que vão sentar quase sempre na mesma mesa. Se vocês perceberem na disposição do prato de comida que vocês colocam, tenho quase certeza que vocês colocam as comidas nas mesmas disposições todos os dias, porque isso é automatização, ok? E a tarefa para tentar quebrar um pouco isso é o banho. Não precisa ser banho gelado, eu não acredito no banho gelado, tá? Para ser mentalmente forte, embora tenha alguns gurus da alta performance que digam que você tem que tomar banho gelado, que você tem que acordar às 5 da manhã, balela, tudo isso, tá? Banho gelado ajuda a aumentar a imunidade? Pode. Banho gelado pode algumas coisas. Não tem nada que mostre efetivamente e eu busquei, tá? Nenhum paper publicado em revista científica poderosa que diga assim, cara, toma banho gelado que você vai ser foda. Nunca achei isso, então não acredito. É igual acordar às 5 da manhã. Não importa se você acorda às 5 da manhã, se você não faz nada nesse tempo que você está acordado. Só vai ficar mais tempo acordado do que os outros. Mas no banho, sinta a água. Porque a gente entra no banho e faz o quê? Molha o cabelo, shampoo, sabonete, e pá, se seca e sai. Não é? Sinta a água escorrendo pelo corpo. Fecha o olho e sinta a água. Sinta o banho.
sai do automático. Aí amanhã, se você quiser fazer um caminho diferente para ir trabalhar, mudar o que você coloca no prato, na disposição, começa pelo banho. Começa quebrando esse ciclo vicioso de automatização de coisas que são boas e prazerosas, ok? Só isso já vai ajudar um pouco a liberar esse estresse. Beleza? Quem gostou, levanta a mão. Quem não gostou, levanta a mão também, porque já que está aqui, né? Vamos ajudar. Não é? Olha, a Karine está assim. Se não gostou, pode levantar a mão também e reclama, não tem problema. Críticas são bem-vindas, estamos aí para isso. Tá? Eu estou muito feliz, muito mesmo. Essa é a segunda turma do Correndo contra o Estresse. Na primeira turma era eu sozinho, nessa tem 7 profissionais, então, como vocês sabem, vai ter uma nutricionista, são 3 profissionais de educação física, 2 fisioterapeutas, uma psicóloga e mais eu, que vamos fazer vocês colocar um colete à prova de estresse aí no corpo. Tá? Não garanto que vocês vão virar a Madre Teresa de Calcutá ou um monge budista, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês usarem as estratégias, se vocês aplicarem as estratégias que eu ensino, a coisa muda, tá? A coisa muda. Agora, se não aplicar, não adianta, não tem jeito, né? Eu falo sempre que eu vou, levo até abre a porta. Vou ali, abre a porta. Agora, para passar da porta não depende de mim. Beleza? Espero que vocês estejam treinando. Eu mandei ali no grupo do WhatsApp mais 2 instrumentos para vocês responderem, um de força mental e um de sintomas de estresse, e mais uma lista para vocês pensarem essa semana, que na semana que vem nós vamos bater um papo, tá? E eu tô pensando se eu vou conseguir, eu queria, na medida do possível, tentar bater um papo individual com cada um, eu sei que é difícil, é tempo de todos, tá? Mas caso alguém precise, a gente bate um papo para alinhar, se alguém tiver com alguma dificuldade para treino, para usar as estratégias, tá? Que estão disponíveis para vocês. Ok? A gente podia fazer uma coisa, né? Bem legal, assim, todo mundo abrir a câmera para eu poder fazer um print da minha tela aqui. Eu poder fazer um print da tela e falar assim, oh, olha lá, Ricardão! A Laísa não vai fazer isso, né, Laísa? Ah, olha ali, olha ali. Tá com o Victor, Laísa? Tá com o Victor? Oi. Ah, Loiva. A Lia, só falta a Lia. Que bom que você conseguiu assistir, Loiva. A Lia eu acho que não vai. Ah, Lia, vamos lá. 5, 4, 3, sorriso. 2, 1. Só um minuto. Aê, turma! Valeu, pessoal. Eu vou disponibilizar essa aula para quem não assistiu. Se alguém quiser assistir depois, pode assistir quantas vezes quiser, ok? Vamos falando. Tamo junto, contem comigo. Precisando, vocês têm meu contato. Se não precisar, escreve também, porque é sempre bom falar com vocês. Um beijo do gordo. Se cuidem. Até mais. Valeu. Até mais. Mais.